Você está caminhando tranquilamente pela rua, quando de repente uma gota vermelha cai no seu braço. Logo outra, e outra, até que percebe que o céu inteiro está derramando. Água vermelha. Não tinta, não barro, mas algo que parece sangue. Isso aconteceu de verdade. E não foi uma vez, foram semanas inteiras, assustando cidades, assustando cientistas e gerando teorias que até hoje levantam dúvidas. Hoje você vai conhecer um dos fenômenos mais estranhos e inquietantes já registrados no planeta: a chuva de sangue da Índia. O ano era 2001 e o local, o estado de Kerala, no sul da Índia. Por volta das 7 da manhã, os moradores ouviram o barulho de uma chuva forte começando. Mas quando olharam para suas roupas estendidas, para o chão e para as paredes das casas, tudo estava manchado de vermelho intenso. As pessoas correram para dentro das casas, acreditando que fosse um presságio, um evento sobrenatural, ou até o fim dos tempos. E não era pouca água. Baldes se enchiam com um líquido tão escuro que parecia sangue diluído. E o mais inquietante? Não havia nenhuma tempestade de poeira, nenhum fenômeno atmosférico conhecido que explicasse aquilo. Moradores diziam que o ar tinha um cheiro metálico. Alguns afirmaram que o líquido parecia mais grosso que água. Outros disseram que, ao tocar, deixava manchas difíceis de remover, como se algo impregnasse a pele. E então, veio o detalhe mais aterrorizante. A água vermelha não caiu apenas naquele dia. Ela voltou, de novo, e de novo, por cerca de 2 meses. E pior ainda, algumas cidades registraram chuva amarela, verde e até preta. O fenômeno já não era só assustador, era inexplicável. Logo, o governo enviou equipes para tentar entender o que estava acontecendo. A primeira suspeita? Poeira do deserto do Saara, que ocasionalmente colore chuvas em algumas regiões. Mas o microscópio mostrou algo que ninguém esperava. A água não continha poeira. Ela estava cheia de partículas vermelhas, milhares delas. E aí veio a pergunta que deixou tudo mais misterioso. O que eram aquelas partículas? E a resposta inicial chocou a comunidade científica. Elas pareciam células vivas, mas sem DNA. Como isso é possível? Foi então que surgiu uma teoria louca, mas que explodiu na mídia na época. 2 pesquisadores sugeriram que aquelas células poderiam ter origem extraterrestre. Sim, extraterrestre. Eles levantaram a hipótese de que um cometa poderia ter liberado material biológico ao entrar na atmosfera, espalhando as partículas sobre Kerala. E essas partículas seriam responsáveis pela cor da água. A teoria ficou conhecida como panspermia extraterrestre, que diz que a vida poderia viajar entre planetas através de meteoros. Tudo isso ganhou força quando análises mostraram que as células eram extremamente resistentes ao calor e não tinham o DNA detectável pelas técnicas da época. A chuva de sangue virou notícia internacional, mas a comunidade científica não ia deixar isso passar sem questionamentos. Outros pesquisadores analisaram as partículas de novo, e surgiu uma explicação mais terrestre. As manchas vermelhas poderiam ser esporos de algas aéreas, micro-organismos extremamente leves, capazes de viajar longas distâncias e tingir água. Essas algas são conhecidas por colorir rios e lagos, mas, até aquele momento, nunca tinham sido observadas caindo literalmente do céu. E aí fica a pergunta: como milhões dessas partículas foram parar juntas em uma nuvem para cair de forma tão concentrada? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Anos depois, pesquisadores encontraram algo ainda mais estranho. As mesmas partículas coletadas em laboratório começaram a se multiplicar em condições específicas, sem DNA detectável, sem núcleo, e ainda assim se multiplicando. Isso bate de frente com tudo o que a ciência entende sobre vida. Se eram algas com um comportamento totalmente anormal. Se eram células de um tipo que não conhecemos. E se eram algo extraterrestre? Bom, isso abriria uma porta que a ciência provavelmente não quer abrir tão cedo. A chuva vermelha de Kerala nunca mais aconteceu com a mesma intensidade, mas o fenômeno continua sendo citado como um dos eventos mais enigmáticos da história moderna. Livros, documentários e até teorias alternativas surgiram tentando explicar o caso, mas nenhuma explicação conseguiu encerrar o debate. Afinal, o que realmente caiu do céu? Organismos desconhecidos?
Material espacial? Um fenômeno atmosférico raríssimo? Ou algo que a ciência ainda não está preparada para explicar? A verdade é que, mesmo após anos de pesquisa, a chuva de sangue da Índia permanece como um dos maiores mistérios naturais da humanidade. Agora eu quero saber, o que você acha que caiu do céu em Kerala? Deixe seu comentário, eu leio todos. E se você gosta de fenômenos misteriosos como esse, se inscreve no canal, porque vem muito mais curiosidades incríveis por aí.